O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que Ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, aqui presente na Basílica de Nazaré, aos irmãos e irmãs que nos acompanham e participam conosco desta celebração através das ondas da Rede Nazaré de Comunicação,
e do portal web Basílica de Nazaré. É uma alegria nos encontrarmos a cada dia na celebração da Eucaristia, portanto, ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia. E neste tempo quaresmal, a palavra de Deus vai pouco a pouco nos conduzindo e vai tocando também na nossa vida, vai reacendendo na nossa vida aquela chama de fé, de esperança, que nos move para nos despertarmos a cada dia para o nosso viver como filhos e filhas de Deus. A palavra de Deus que acabamos de proclamar nos coloca diante de uma realidade muito esquisita, porque Jesus, depois de ter realizado uma obra tão grande, é provocado, é questionado, antes é colocado em grande dificuldade. E nos perguntamos, e podemos nos perguntar, mas como é possível que quando se faz o bem, se receba tamanha perseguição, se coloca em tamanhas dificuldades? É um pouco aquilo que também acontece na nossa vida, no dia a dia, que às vezes estamos fazendo o bem, procurando o bem, e de repente alguém começa a espezinhar a vida. Não está contente, começa a questionar, começa a ver defeito em tudo, começa a colocar em descrédito a obra boa feita, começa a colocar em descrédito as atitudes, os bons atos, as boas palavras. Não é diferente aquilo que aconteceu com Jesus. Se lembramos da liturgia de ontem, o Evangelho, a cura daquele paralítico que estava há 38 anos na beira da piscina, esperando o momento de poder descer nas águas e ser purificado. E, no entanto, tinha sempre alguém que passava na frente. E não obstante a grande multidão que estava lá para ajudar aos seus, ninguém teve a coragem, a ousadia, o bom senso de dar a mão a um irmão que estava ali precisando de uma ajuda. E é Jesus que, entrando ali naquele ambiente, contemplando a todos naquele ambiente, se dá conta daquele caso particular. E Jesus sabe o tempo que ele estará ali. Então diz a ele: queres ser curado? Senhor, não tem quem me ajude. É Jesus que diz então para ele: levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Anda. É a obra de Jesus. E próprio por esse fato, aí o Evangelho de hoje, que é a continuidade, coloca em uma situação muito polêmica contra Jesus. Parece que ele fez o pior dos crimes, ter ajudado aquele homem. E os evangelhos são muito pródigos em colocar os atos de Jesus, ou a maioria das curas que Jesus realiza, em dia de sábado. O dia sagrado, o dia do repouso.
Não que Jesus queira provocar os seus adversários, ou queira fazer, ou queira ter aquele ânimo, aquele espírito do rebelde, em particular, em modo algum, mas próprio para dizer a obra de Deus realizada depois do sexto dia. Jesus se repousou com a obra completa. Mas enquanto tiver um filho ou uma filha que está em situação de agonia, de sofrimento, que estiver desamparado ou desamparada, logicamente a obra de Deus então não está completa. E esta obra precisa ser completada. Jesus vai completando a obra na vida daqueles irmãos e irmãs que encontra no seu caminho. Então, uma vez completada a obra, tem o repouso, tem alegria, porque é superada a fadiga, é superado o cansaço, é superada as dores, as angústias, é superado o abandono, é reencontrado, encontra-se agora na casa, na família, tenha paz, ali está o repouso. E é assim que Jesus então vai realizando a sua obra. Deus não é um Deus indiferente, abstrato, longe das pessoas, longe do seu povo. Aí a primeira leitura de hoje do profeta Isaías: ouvi a tua voz, ouvi o teu clamor, desci ao teu encontro. E chega ao ponto de dizer, de comparar a atenção e o amor de Deus como a atenção e o amor de uma mãe. Para ser muito prático na questão, esse amor de Deus que se compara a um amor de mãe. A mãe pode até esquecer o seu filho, que é uma raridade, mas infelizmente às vezes existe mãe que abandona o seu filho ou sua filha. Deus não. Está sempre atento, vem sempre ao encontro, se faz sempre presente a cada momento. Deus se faz presente na vida dos seus, se faz presente na vida nossa de cada dia. E a realidade, meus caros irmãos, Deus nos ama profundamente. E porque Ele nos ama profundamente como filhos e filhas, Ele não nos abandona. Mesmo que às vezes, quando clamamos, quando pedimos, às vezes sentimos aquela distância, aquela ausência de Deus. Parece que Deus não nos escutou, não nos escuta. Meu Deus, estou num momento, numa situação de desespero, clamo cada dia, mas não chega a tua resposta. Os tempos de Deus não são os nossos tempos. E devemos lembrar de uma palavra de Jesus. Devemos ver o que pedimos na nossa oração. Pedimos a satisfação do nosso egoísmo, dos nossos desejos, do nosso orgulho? Ou nós pedimos algo que é segundo o coração de Deus? Diz o apóstolo Paulo que às vezes não sabemos pedir o que convém. E ali muitas vezes é essa distância que nós sentimos, porque às vezes não pedimos
o que convém. Pedimos o supérfluo. Mas Deus não está ausente. Deus se faz sempre presente na vida de cada um dos seus filhos e filhas, em todas as fases da vida, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, não importa, Ele é sempre presente. Assim a igreja também é sempre presente na vida dos seus filhos e procura ser presente na vida dos seus filhos em todos os momentos. Às vezes é difícil, às vezes ela não é compreendida, às vezes é atacada, é agredida, mas a igreja não volta atrás. Aonde tem o seu filho, aonde tem alguém que lhe estende uma mão, ela é mãe, não pode ser ausente. Assim deve ser também o nosso agir de cristão. Não podemos agir segundo interesses, segundo os nossos gostos, mas precisamos agir com maturidade do cristão. Não podemos ser indiferentes diante do sofrimento dos nossos irmãos, como fizeram aqueles do Evangelho. 38 anos, ninguém se deu conta, mas possível que numa comunidade, por 38 anos, alguém não vê que alguém está ali e precisa de uma ajuda? Possível que não nos damos conta que muitas vezes na porta da nossa igreja tem alguém que está uma vida a mendigar o pão, porque falta alguém que lhe estenda a mão, não para dar aquele pãozinho ou aquela moedinha, mas alguém que lhe ajude a superar aquela situação de indigência. E quantas vezes nos percebemos que alguém está realmente numa situação quase mortal, no leito de dores, abandonado, não tem quem faça nada? Possível que também nós não abramos o nosso coração e sejamos capazes de ir até ali, superar as barreiras, ajudar aquele irmão, aquela irmã a chegar até um hospital, providenciar o meio para que tenha uma consulta, um atendimento justo, digno. E no entanto, aquilo que fizeram com Jesus, nós percebemos que acontece também nos nossos dias. A indiferença reina. A indiferença reina. Significa dizer que a nossa vida de cristãos, falando para nós cristãos católicos, significa dizer que a nossa vida de cristãos, muitas vezes, ela se torna uma espécie de farsa, de teoria. Nada mais. Enquanto a nossa vida de cristão, dizia o Papa Francisco dias atrás, numa das suas reflexões, é que a nossa vida e a vida do cristão não é uma vida de aparência de farsa. Ser cristão é uma prática de vida. É o Evangelho na mente, no coração, que nos leva à ação no confronto dos nossos irmãos. Jesus para nós abre o caminho, a escola. Assim, caríssimos irmãos, procuremos também nós atendermos ao convite de Jesus e, sobre o seu exemplo, fazermos algo. Estamos no ano da misericórdia, celebramos o jubileu da misericórdia. As obras de misericórdias que nos são pedidas de realizar, podemos, não é que devemos fazer todas, mas vamos escolher uma. Lembrando, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir aos nus, visitar os doentes, visitar os encarcerados, dar acolhida aos peregrinos, dar sepultura aos mortos. Podemos escolher uma para exercitar o nosso ser cristãos, sairmos de um espiritualismo que é necessário também, a uma prática de vida, a uma prática que faz externar o amor que está dentro de nós
para com os nossos irmãos. Que assim seja.